Olá, primeiro ano, tudo bem? Espero que estejamos todos bem, né? Se cuidando, né? Vivendo um dia após o outro, mas com muita garra, né? Participando, assistindo, né? As videoaulas, e buscando, né? A compreensão dessas videoaulas para que possamos aplicar, né? Os exercícios que são passados para vocês. E dizer também que em breve estaremos juntos, né? Está mais próximo do que antes. E se Deus quiser, estaremos juntos em breve com as aulas presenciais. Enquanto isso, seguimos por aqui, né? E vamos em frente, né? Não podemos parar, vamos em frente. Hoje nós vamos falar sobre, aula de redação. Vamos falar sobre o texto publicitário, um anúncio publicitário, né? O texto que compõe um anúncio publicitário, então texto publicitário, ok? É importante saber que existem vários tipos de texto, né? Existem vários tipos de texto e existem várias intenções comunicativas. Cada texto produzido que vemos aí no nosso cotidiano, né, tem uma intenção, né? Temos textos, por exemplo, eu tenho um texto narrativo que vai contar as histórias, né? Talvez uma história fictícia para entretenimento, ou textos narrativos que vão contar histórias verídicas, né? Os textos de história, né? Que vai falar da história do Brasil, né? Um texto informativo, né? Nesse sentido. E esse texto tem a sua estrutura, né? Tem aquele que narra a história, né? Tem o narrador, né? No texto narrativo, a presença de personagens, tempo, espaço. Tem as características próprias de um texto narrativo, né? Narrador, personagem, tempo, espaço. Tem o enredo, né? O desenvolvimento dessa história, o enredo, o desenvolver desse enredo, o ponto de tensão que é chamado clímax, é o ponto máximo, né, da história, e depois o fechamento dessa história, né? Então, um exemplo de tipo de texto que tem a intenção de narrar, contar um fato, ok? Temos os textos que nós vamos chamar de textos dissertativos, né? O texto dissertativo, ele também tem é feito para persuadir, né? Convencimento, digo também porque a gente vai falar do texto publicitário, né? Então, o texto dissertativo é um texto de persuasão, onde você, o dissertativo argumentativo, onde você vai, onde o foco desse texto, da produção do texto, é defender uma ideia, né? Você vai apresentar uma ideia, você vai argumentar em cima dessa ideia, né? Você vai defender a sua ideia e depois você vai concluir a ideia que você está defendendo, né? É próprio de um texto dissertativo, a defesa de uma ideia. Um texto descritivo, o nome já diz, vai fazer descrição do ambiente, de uma pessoa, né? De um espaço onde está, de uma cidade, né? De várias maneiras, vemos uma forte característica, né, dos textos do realismo, né? É a descrição, né? O próprio Machado de Assis, né? Vai usar bastante essa descrição e vai mostrar de maneira minuciosa. Costumamos dizer que a descrição é como se fosse fazer um retrato falado de um lugar, de uma pessoa, né? A ponto que a pessoa vai lendo um texto e consegue imaginar aquele lugar, aquela pessoa, conforme a sua descrição. Então, a sua intenção é descrever, ok? Então, já demos alguns exemplos, né? Tem texto para entretenimento. Só que nós vamos falar hoje do texto publicitário, né? Esse texto publicitário que também tem como finalidade persuadir, convencer, né? Esse texto de convencimento. O texto publicitário apresenta algumas características, e dentre elas a gente já pode começar assim a visualizar, né? Quando você percebe um texto publicitário, né? Você percebe que aparece normalmente uma figura, uma imagem,
e aparece uma parte escrita, que nós vamos chamar de verbal, né? A linguagem verbal, e vai aparecer a linguagem não verbal nesse texto publicitário. A linguagem verbal, ela vai expressar, né, de maneira escrita, né, o anúncio, o que está sendo vendido, né? Porque quando produzimos um texto publicitário, a intenção desse texto é convencer no sentido de vender um produto, vender uma ideia, né? No sentido de mostrar uma campanha publicitária, né? Convencer as pessoas, né? Sobre aquela campanha, né? Então, vou utilizar nesse texto a linguagem verbal, mas também vou utilizar a linguagem não verbal nesse texto. A linguagem não verbal vai completar, uma completa a outra, não há uma hierarquia, né? Não há uma, como eu posso dizer, uma não sobrepõe a outra, né? Não sobrepõe a outra, as duas estão ali completando, uma completa a outra, uma vai dar ênfase à outra. É mais fácil eu vender um produto mostrando a imagem, falando dele e mostrando a imagem, né? A imagem vai ter aquele impacto, né, visual, né? Vem direto para a mente da pessoa, do leitor, ele guarda aquela imagem, depois ele lê e ele guarda aquela imagem, né? Então aquilo vai ser fixado na ideia desse leitor, daquele que vai ler o texto publicitário, o qual você vai convencer, né? Então, essa utilização da linguagem verbal e não verbal é uma das características, né, desse texto publicitário, o convencimento e jogo de palavras, né? Em alguns casos, vão utilizar jogos de palavras, né, para poder vender, né, o seu produto. E a presença dos verbos no imperativo também é uma das características desse texto publicitário, né? Ninguém diz, num texto publicitário, se você quiser, compre. Por exemplo, a propaganda do batom, né? Se você quiser, compre batom. É assim que vem a propaganda do chocolate batom? Não, né? Não é dessa maneira. A propaganda vem com um slogan, né? Esse slogan vai servir para quê? Vai servir para fixar a ideia do produto que está sendo vendido. Vai servir para convencer também, né, esse leitor, para ele guardar essa ideia. Aí no caso do batom, a propaganda diz o quê? Compre batom, seu filho merece batom. Compre batom, seu filho merece batom. Esse compre batom, o verbo está como? Está no imperativo. Então, o texto publicitário tem essa característica também, de utilizar o verbo no imperativo, né? Ele não pede licença, né? Ele praticamente vai como se desse uma ordem. Compre batom, aceite, né? O verbo é utilizado no imperativo, né? E é bom falar também, né, a questão do slogan, né? Eu falei a questão de convencer, a questão de fixar esse slogan, compre batom, e que também é uma maneira, é um recurso, né, que esse autor utiliza para aproximar o leitor, né? O slogan é um recurso, né, que é utilizado para aproximar o leitor deste texto publicitário. É uma maneira que ele vai utilizar, né, essa ferramenta, o slogan, para aproximar, para convencer, em alguns casos, né, para fixar mesmo. Porque quando há a repetição de um slogan, né, numa determinada propaganda, por exemplo, do próprio batom, né, quando fala compre batom, seu filho merece batom, compre batom, seu filho merece batom. Essa repetição
vai sendo fixada, né, na mente do leitor, né? Ele vai guardando essa ideia, né? Então, não só o batom, como as outras propagandas que tem. Beba refrigerante tal, né? Não é se quiser beber, né? Vem beba, verbo no imperativo, compre, né? Verbo no imperativo, né? Então, essas são algumas características, né, desse texto publicitário, né, e algumas outras características que eu vou citar aqui também em relação a esse texto publicitário. Ele pode ter título, né, colocar um título no seu texto, né, um título que seja criativo, porque ele tem que chamar a atenção do leitor, né, nesse anúncio, né, publicitário. Se cria um título criativo com o objetivo de chamar a atenção do leitor, assim como o slogan também vai chamar a atenção desse leitor. Pode ter um subtítulo também dentro desse texto. O subtítulo ele vai já ajudar, né, ao leitor mais ou menos já entender do que se trata esse tipo de anúncio. O subtítulo ele vem antecipando, trazendo já a ideia do que vai ser falado nesse tipo de anúncio, né? Então, nós colocamos um subtítulo também nesse texto publicitário, né? Tem essa função, né? E depois o corpo do texto, utilizando a linguagem verbal, né, e não verbal, será a composição desse texto. E também dentro dessa estrutura, você vai colocar, no caso, o logotipo, o slogan, né, do seu anúncio, né? Esse que vai ser fixado, né, que vai ser o que vai atrair, né, o recurso que vai atrair esse leitor, né, também ao seu anúncio publicitário. Já falei em relação às imagens, né? Verbal e não verbal. Vamos utilizar imagens. No caso, as imagens, no caso, seriam a linguagem não verbal, né? Que vai valorizar, né? Que vai completar, ou melhor, que vai compor junto esse anúncio, né? Para convencer esse leitor. Então, a imagem e os verbos que eu acabei de falar, e é bom repetir que os verbos precisam ser verbos utilizados no imperativo. Se você quer convencer alguém de comprar uma ideia sua, de comprar um produto seu, de aceitar uma campanha publicitária sua, né? Aceitar uma ideia, essa campanha publicitária que pode ter vários temas diferentes, vários caminhos diferentes, né? Pode ser várias campanhas diferentes de acordo com o tema, né? De acordo com a intenção da sua campanha relacionada a quê, né? Deve-se utilizar, sim, né, os verbos no imperativo, ok? Então, aí está a exposição de um texto publicitário, de um anúncio publicitário, onde, lembrando, é um texto de convencimento, é um texto que se utiliza a linguagem verbal e não verbal, é um texto que tem corpo, que pode ter título, que pode ter subtítulo, é um texto que o verbo vai ser utilizado no imperativo, é um texto que colocamos imagens, slogan, e onde temos que o autor, né, aquele que vai compor esse texto, precisa ter o domínio também de saber trabalhar jogos de palavras, que também podem favorecer, né, com certeza podem não, favorecem esse tipo de anúncio, deixando mais criativo, né,
e mais chamativo para esse leitor, né? Vai chamar mais a atenção do leitor, né? Para que ele possa ser convencido através do seu texto, ok? Então aí está a estrutura de um texto, né? De um anúncio publicitário, guardando sempre que a intenção do anúncio publicitário é convencer. Convencer o quê? Convencer aquele que lê, né? Persuadir aquele que lê e convencê-lo a comprar uma ideia, comprar um produto, né? Enfim, convencê-lo, ok? Então fica aí para exercício de vocês, né? Como exercício, a unidade da apostila de vocês que fala sobre anúncio publicitário. E fica aqui um forte abraço em todos vocês e até breve, né? Ou até a próxima, melhor, até a próxima videoaula, né? E espero que em breve estejamos juntos na aula presencial, ok? Mais uma vez, um forte abraço em todos vocês.